(1300 a.C.) A poderosa civilização egípcia vivia sua era de ouro. Seu governante era Ramsés II, um homem que pretendia ser o maior dos faraós. Ele deixaria sua marca construindo. He built everywhere. Estátuas imensas, obeliscos imponentes, templos esculpidos no interior de montes rochosos. Ramsés foi um homem extraordinário. Dominou este reino por 67 anos, impelindo-o a glórias cada vez maiores. North, south, east, and west, he's got a temple going up. He's building a new capital city. He's creating jobs like no one has created before. As ruínas do que Ramsés criou continuam em pé. Mas hoje, 33 séculos depois, com o auxílio de novas pesquisas e avançada tecnologia gráfica, a verdadeira escala de sua ambição pode ser totalmente revelada. Feitos excepcionais de engenharia foram realizados apenas com as mais básicas ferramentas. Eram milhares de pessoas e milhares de toneladas de pedra. Tudo e todos obedecendo à vontade de um homem. Hoje nós revelaremos o mundo perdido de Ramsés o Grande. Mundos Perdidos. Ramsés e o Império Egípcio. Ramsés era o herdeiro do trono do Egito. Um dia se tornaria faraó, governante de uma civilização que já tinha 2000 anos de existência. Mas o império que ele herdaria estava emergindo de um período de grande perturbação política e religiosa, e Ramsés fazia parte de uma dinastia que chegara à força ao poder. Ele assistiu enquanto seu avô, também chamado Ramsés, tornou-se o primeiro na família a usar a coroa egípcia. Em seguida, assistiu ao pai, o rei Sete, que impunha sua vontade por meio do poderio militar. You have to remember that the Ramessides were a new family. Ramses I had only reigned for a year and a half. And then Seti comes to the throne and rules for about 11 years. A família de Ramsés tinha de provar que podia governar. E decidiu fazê-lo construindo. Construir foi a estratégia que os faraós sempre usaram para se mostrar ao mundo. E eles costumavam fazê-lo em Karnak, o vasto complexo de templos na grande cidade de Tebas. Tebas. This is the domain of the god Amun-Re, the imperial god of the Egyptian New Kingdom. Karnak era onde os faraós louvavam seu Deus. Eles, os faraós, eram os sacerdotes-chefes. Quando Ramsés nasceu, Karnak já era grande. Buildings were continuously added, or removed, or changed. O santuário de Amon-Ra localizava-se no centro de Karnak. Em torno dele, cada faraó fazia demonstrações de seu poder e piedade, acrescentando novas estruturas ou passagens guarnecidas com pilares, novos caminhos até o Deus dos egípcios. So in periods when you have great pharaohs that are conquering the world, Karnak temple's expanding. Karnak is a place where every Egyptian king needs to make his mark. So it makes absolute sense that Ramses II would be one of those kings that would need to extend Karnak Temple. A fim de deixar a sua marca, o pai de Ramsés concebeu a ideia de um salão hipostilo repleto de colunas. Seu primogênito, o herdeiro escolhido, ajudaria a construí-lo. Well, I think the transition between the reign of Seti I and Ramses II was a very gradual one. And Ramses was given a fair amount of responsibility as a young man. At the age of 10, Ramses was made a general of the army. O salão se localiza nos acessos ao templo, entre dois grandes pilones. Hoje, qualquer visitante de Karnak ficaria espantado com o que pai e filho construíram.
The hypostyle hall is absolutely vast. You could fit most of Notre Dame Cathedral in Paris within its walls. Nossos investigadores estão tentando decifrar como o Salão Hipostilo foi construído, a fim de conceber a aparência desse extraordinário edifício durante o reinado do homem que o ergueu. Este espaço era coberto por um enorme telhado. As colunas de pedra ficavam próximas umas das outras para sustentar o peso. So if you want a large room, you have to put in an awful lot of columns. So quite literally, the hypostyle hall is a vast forest of columns. Nós sabemos que os antigos construtores egípcios não possuíam nada mais sofisticado para trabalhar que pilões de pedra e buris de cobre. Ainda assim, concluíram um projeto que até mesmo para os padrões modernos seria ambicioso. Well, you're not building the columns individually. What you do is you lay out the foundations for the entire building, the column bases and the side walls. A planta da construção previa 134 colunas. A passagem central tinha pilares de altura equivalente a um prédio de 7 andares. Existem pistas de como a obra foi realizada nestas gravuras feitas em um túmulo particular, uma espécie de manual de construção de 3.000 anos. Quando decifradas, elas revelaram uma solução altamente criativa. This wonderful 18th dynasty scene of mud brick making could be a photograph taken in an Egyptian village even today, because the techniques that it shows have not changed in about 5,000 years. Water is being dipped out of a pool surrounded by trees, and it's mixed with mud and probably wheat chaff temper to make the mixture, which is then put into molds and put on the ground to dry for a couple of days. The mud bricks are then carried over and used to build walls, or in this case, a ramp for the construction of a hypostyle hall. O uso de rampas em obras de construção foi uma descoberta-chave. Nesta ilustração, a rampa leva a um salão que parece estar enterrado. Evidências indicam que esta técnica foi usada em outras partes de Karnak, porque ainda existem resquícios de uma destas rampas no local. Hoje é possível compreender como os construtores agiam. Eles não usavam andaimes ou guindastes para erguer os blocos acima da terra. Eles erguiam a própria terra. You lay the first level of blocks for all the column bases and you fill inside with dirt and you build mud brick ramps on either side. You bring your next level of blocks, these are all roughed out, and you place them over the next level. And then you fill that in again, you extend your ramps out further and repeat the process. So when the building is finished, it is completely buried under a mountain of earth and huge mud brick ramps on either side. As rampas eram temporárias, mas consumiam a energia de muitos homens. O aclive tinha inclinação de cerca de 7 graus. Para se chegar ao topo das colunas no salão hipostilo, a estrutura deve ter alcançado a extensão de 2 campos de futebol. 25.000 toneladas de pedras foram arrastadas por estas longas ladeiras para a construção das colunas. Os tambores das colunas eram tão grandes que tinham de ser compostos por 2 blocos em formato de D. Cada um pesava cerca de 10 toneladas. Os pedreiros de Ramsés foram tão competentes que algumas das pedras não mudaram de lugar em mais de 21 séculos. Peter Brand buscou pistas de como eles fizeram isso com Dennis Stocks, especialista em técnicas antigas de construção. A chave está em peças de madeira que eram encaixadas em sulcos nas pedras. First of all, you had to get a piece of hardwood and cut out the shape so that it fitted into the other side. For the block that's coming up to it, you put it in. Bang, bang, bang. It pulled the 2 blocks together tight so that they couldn't move. So these are more to assemble it rather than to hold it together once it's built. It is. It's to line them up properly and make sure that they can't move at all while the whole job's being built. Of course, when it's all solid and finished, there's no way that it's going to move after that. E as pedras tinham de ser areadas. We know they didn't put the columns up smooth from the beginning because we have one here that's still carved in the rough. Now I think they didn't have time to be fussing with these in the quarry. They left it to the builders at the site to finish dressing them. They were trying to produce as many blocks in the quickest amount of time possible.
When the columns had been erected and the ramps and the platforms had gradually been lowered, the workers would be smoothing the stone like this, with a sandstone rubber like this, in preparation for the cutting of the hieroglyphs. Ramsés e seu pai fiscalizavam esse trabalho. Mas logo chegaria o momento da morte de Sete, quando Ramsés se tornaria rei. Ele poderia fazer o que desejasse. E o grande salão em Karnak seria apenas o começo da mais ambiciosa série de projetos de construção que o Egito já tinha visto. Quando Ramsés se transformou em faraó, ele se tornou o homem mais poderoso do mundo. Sua vida inteira havia sido uma preparação para esse momento e ele encarou o desafio. Assumiu o controle pessoal das construções em Karnak. Artistas que trabalhavam sob suas ordens o retrataram participando do serviço. É difícil crer que ele de fato tenha sujado as mãos, mas uma cerimônia formal de fundação demonstrou que aquilo que seu pai iniciaria passaria a ser o seu monumento à sua realização. First, the king stretches out a cord between two poles in order to ceremonially survey the temple. Next, he takes a mattock and he hacks up the earth. Then he has to make the first mud brick. And then finally, he does the ceremony of giving the temple to its Lord. He seems to claim in many texts to have taken a considerable interest in it, to have been involved in the planning, to have researched historical records to ensure the accuracy of temple plans and designs. Kent Weeks também pesquisou esses registros e passou a ter uma ideia de como centenas de pedreiros escalaram estas colunas, chegando a trabalhar a até 20 metros de altura. O certo é que o serviço não se concluía quando as colunas ficavam em pé. Cada superfície ainda devia ser coberta com delicados hieróglifos. There's good evidence that the ancient Egyptians knew and used scaffolding in their engineering work, as in this tomb painting from the 18th dynasty. Here the workmen have lashed pieces of wood together to create scaffolding so that they can polish and prepare larger than life-size statues of the king. Cada centímetro tinha de ser esculpido ou moldado à mão. One man is using an abrasive to polish the surface of the stone, and this man is working with a chisel to carefully detail the eye. As proporções da ambição de Ramsés se tornam ainda mais impressionantes quando nos damos conta de como esses homens trabalhavam. Este era um período anterior ao ferro e os pedreiros tinham de esculpir as pedras com ferramentas feitas de cobre. Dennis Stocks acredita que a única forma de entendermos o que esses antigos construtores faziam é tentando recriar seu trabalho com as ferramentas que eles utilizavam. Having done that and delineated the edge of the sign, all we need to do is take out the middle with a chisel. Dennis descobre que, apesar de a antiga cultura egípcia ser altamente sofisticada, eles realizaram algumas de suas obras mais complexas fazendo uso de ferramentas da Idade da Pedra. And because it is so hard and sharp, it will delineate the features of the sign much better than the copper chisel will. Cada coluna, cada parede seria adornada desta maneira. E os hieróglifos eram mais que itens de decoração. Eles carregavam mensagens políticas e religiosas. To the average tourist, the Hypostyle Hall seems a jumbling confusion of scenes and inscriptions, but when you look carefully at them, you see there is an order. The gods in the scenes always faced as if they're inside the temple looking out. The king always approaches as if he's coming from the outside into the temple to greet the gods. As paredes deste templo descrevem a relação entre os deuses, Ramsés e o povo do Egito. São uma demonstração de que a autoridade de Ramsés nascia do poder divino. You stand there surrounded by this forest of columns, and it's meant to evoke the feeling that you're in a sacred space, an enclosed space that's contained by the gods, where new life comes into being. Reunindo décadas de pesquisa e os mais modernos gráficos de computador, nós podemos revelar qual era a aparência deste espaço quando foi construído. Todas estas pedras desgastadas já foram cobertas de cores vivas. Most temples in Egypt were
appear to us today to be pretty monotonic, but actually in antiquity they were a riot of colors. Os pigmentos que os desenhistas de Ramsés usavam ainda podem ser comprados nos mercados de Luxor. Hoje, como no passado, eles são misturados a óleo vegetal e afixados com cola natural. The ancient Egyptians had a much more limited range than what we see here. They were basically working with 6 colors: red, yellow, green, blue, white, and black, and that was it. The most expensive pigments were blues and greens. Can you imagine a tomb painted in this color blue? And would actually really communicate to the people looking at this material that you were able to afford the very finest. I think we're lucky that most of the paint and pigment on these temple walls has faded, because 3,000 years ago these must have been the most garish places you can imagine. Milhares de horas de trabalho e muitos gastos foram consumidos na construção e adorno deste salão. Mesmo assim, somente uma elite privilegiada de nobres e sacerdotes teria a chance de apreciá-lo. Ordinary hoi polloi like you and me might be allowed outside the temple, and maybe on festive occasions we might be allowed into the first courtyard, but that would be it. O templo não era um lugar público de louvor. Era a casa de um deus, o lugar onde, em nome de seu povo, o faraó fazia suas oferendas a essa divindade. Isso o elevava acima de todos os outros mortais. Dava-lhe poder. O interior secreto do salão hipostilo ficaria oculto por trás de paredes monumentais. E essas próprias paredes seriam uma afirmação da grandeza de Ramsés. Essa fase da construção exigiria 7.000 toneladas de pedra. E apenas um tipo especial de pedra servia. Here we are at Thebes with these huge limestone hills surrounding us, and yet limestone was not the stone of choice for the building of temples. For that, the Egyptians much preferred sandstone, and the closest source to that is about 100 kilometers further south. A maior parte do arenito vinha de uma área, as pedreiras de Silsila. Eram 3 dias de viagem pelo Nilo partindo de Karnak. Kent Weeks fez essa viagem. Os faraós tinham um imenso desejo por pedras. When you consider the number of cubic feet of sandstone that have gone into the New Kingdom buildings constructed at Thebes, Silsila must have been a site that was going full bore practically every day of the year for 500 years. Silsila ficava perto do rio, mas os investigadores encontraram outras pedreiras no meio do deserto egípcio. Uma equipe está tentando mapear a rede de estradas construída para atender essas pedreiras. Well, it's probably the best preserved road network from ancient Egypt. I think we're here, Ken. Yeah, probably we're here, yes. Estas pedreiras ficam a mais de 3 quilômetros do Nilo. And interestingly, all the roads coming down from the quarries here, they are leading in the same direction, all towards this point down here. The shortest overland route to water. They could have stockpiled the stone and then waited for the highest floods to then float the stone away. To quarry so many blocks, drag them to the river, load them on ships, bring those ships in timing with the Nile flood, offload them at various sites in the Karnak-Luxor area. It must have kept thousands of people busy throughout the year. Uma frota de 50 barcaças era necessária para manter o abastecimento das obras. As embarcações tinham de estar sempre cheias para aproveitar a enchente do Nilo e as cargas eram imensas. We have shipping records from the time of Ramses that tell us that there were captains delivering loads of stone from the Jebel Silsila quarries. Each boat was carrying anywhere from 5 to 7 blocks of stone. Com a enchente do Nilo, os barcos podiam navegar diretamente até o templo. This is the inundation of year 28 of Ramses III. This tells us that 3,000 years ago, during the annual flood, the Nile reached to this level. Por meio de canais construídos especialmente para o serviço, os blocos eram entregues o mais perto possível do local das obras. Mas ainda precisavam ser posicionados para que os pedreiros fizessem sua parte.
Dennis Stocks acredita que isso era feito utilizando-se argamassa. Ela funcionava como lubrificante, ajudando os trabalhadores a colocar as pedras no lugar certo. We've got the mortar on now, which lubricates the block as they slide across the other blocks. A bit more. That's it. That's it. Bloco por bloco, o grande salão hipostilo de Ramsés foi enclausurado. E o caminho até o santuário interior estava pronto. 3.300 anos depois, nós podemos revelar um local antes visível apenas aos sacerdotes de Amon-Ra. The further in you go, the closer you are moving toward the God who takes up residence in this temple. Here in the inner sanctum sat the enormous gold-plated bark of the god Amun-Re with a ram-headed prow. It filled this room. Every day, the king, as the chief priest, had to go into the sanctuary of the god, clothe the god, feed the god, anoint the god, read a number of texts that would awaken the god and give him new life, and then sacredly close up that shrine, leave no footprints behind. Ramsés tinha deixado sua marca em Karnak. A obra parecia impressionante desde o momento em que foi iniciada e, por fim, passou a ser uma das maravilhas do mundo. Ele então voltou sua atenção ao outro grande santuário na cidade de Tebas, o Templo de Luxor. Mesmo enquanto o salão em Karnak estava sendo construído, Ramsés II iniciou outro projeto, também muito ambicioso e localizado a cerca de 3 quilômetros dali. A estrada até o grande templo de Luxor era guarnecida por esfinges. Todos os anos, o faraó realizava esse trajeto em uma procissão para celebrar o mais importante presente que os deuses podiam oferecer ao Egito: a enchente do Nilo. A inundação mantinha fértil a terra do país, e a cerimônia que a marcava era chamada de Festival Opet. The ceremony started out fairly somber, but by the end of the week it had become a wild, almost carnival-like atmosphere. This would have been a time of great drunkenness, great joy, lots of sexual abandon. It was meant to help the god Amun-Re recreate himself so that he could be renewed and help Egypt get through another year of growth and prosperity. Onde quer que resolvesse construir, Ramsés estava competindo com os faraós que o antecederam. Já existia um grande colunário no templo de Luxor. Mas Ramsés iria aumentá-lo, torná-lo seu, e ofuscá-lo com construções ainda mais imponentes. Desgastado por 3 milênios, mas ainda bastante visível, este entalhe na parede mostra a escala da visão de Ramsés. As estátuas tinham 14 metros de altura, os obeliscos eram ainda mais altos, cada um esculpido a partir de um único bloco de granito vermelho. O obelisco seria a primeira coisa iluminada pelos raios do sol todas as manhãs, um símbolo da ligação entre o rei e os deuses. Nós sabemos que os engenheiros de Ramsés assumiram a tarefa imposta pelo rei e a executaram. O desafio para os arqueólogos é refazer os passos desses homens e decifrar a partir das pistas como eles fizeram o que fizeram. Um obelisco tem de ser feito com pedra dura. Os encarregados de Ramsés escolheram o granito vermelho, e a fonte mais próxima desse tipo de pedra ficava a 160 quilômetros ao sul, em Assuan. Fresh granite is a marvelous stone. It's very hard, and there's only one place in Egypt you can get it here at Aswan. Este obelisco incompleto é uma infinita fonte de pistas. Foi abandonado somente depois de centenas de homens terem trabalhado nele durante meses. Well, this obelisk is quite incredible. I mean, it would have been about 130 feet long, maybe as wide as 9 feet. When you get to this point here, you find that they dug a deep trench here.
And then what they would have had to do is lower the stone down and dug underneath the obelisk. Now they would have had to undercut it along its entire length, leaving it only on a few supports. Este era o segundo desafio: remover um pedaço de pedra que pesava cerca de 800 toneladas. As ferramentas eram básicas, para dizer o mínimo. Dias, semanas e meses fazendo cortes na pedra, o corpo precisando absorver o choque de cada impacto. That must have been hard on your hands, though. It is very hard. The pressure of banging this rock into another rock, it must have been excruciating work. Testes sugerem que com 100 homens trabalhando a todo vapor, levaria uma semana para se extrair 2,5 cm de pedra. E este era um trabalho de precisão. O impacto visual de um obelisco depende de geometria e simetria. Para criar os 4 cantos convergentes da base à ponta da pedra, os artífices tinham de confiar simplesmente em uma linha presa a varetas de medição. Oh, yes. Brilliant. Now this is right on the nose here. This is just touching the underneath of the string, which means it's exactly right. Quando os talhos eram concluídos, começava a tarefa de pôr o obelisco de 800 toneladas no lugar. Ele teria sido transportado pelo Nilo sobre uma imensa barcaça construída especialmente para isso. Em Luxor seria arrastado até a melhor posição. Em seguida seria colocado no lugar com o auxílio de paredes temporárias e areia. They would have brought the obelisk in butt end up a big huge ramp, and then they would have come to a silo filled with sand. As they slowly let the sand out, the obelisk would have floated down. Now it would hit this narrow groove at the bottom. Then men with ropes could come and they could tilt it up to the final position. Ramsés havia alcançado seu objetivo. A visão que o encantou ao apreciar esta grandiosa entrada pela primeira vez agora pôde ser revelada 33 séculos depois. Ele havia ofuscado as obras daqueles que construíram no mesmo local antes e reclamara o templo como seu. Em todo o Egito a história era a mesma. This guy is building everywhere, north, south, east, and west. He's got a temple going up. He's building a new capital city. He's creating jobs like no one has created before. This is a time of economic prosperity. Ramsés não construía somente para garantir seu lugar na história. Voltando sua atenção para a região sul de seu reino, ele ergueria um novo templo, Abu Simbel, e nele iria se transformar em um deus. Ramsés reinara por 67 anos, quase o triplo da expectativa de vida média do homem egípcio em sua época. E durante esse período, um exército de pedreiros esteve trabalhando constantemente, esculpindo seu nome e sua imagem em paredes, colunas e estátuas por todo o reino. Mas seu projeto de construção seguinte significaria um passo adiante. Na margem ocidental do Nilo, em Tebas, está seu templo mortuário, o Ramesseum. O templo levou 20 anos para ser erguido, tinha um salão próprio com pilares e era dominado por uma estátua de Ramsés, que hoje está deitada no chão, na entrada do edifício. Seria uma imagem parecida com a desta estátua, só que muitas vezes maior. Era uma das maiores esculturas no mundo antigo. Segundo estimativas, tinha cerca de 21 metros de altura. A estrutura inteira pesava mais de 1.000 toneladas. Isso é 15 vezes o peso da Estátua da Liberdade. O faraó pretendia que quando sua hora chegasse, o Ramesseum fosse seu obituário em pedra. As evidências sugerem que ele estava fazendo muito mais que apenas seguir tradições. Estes entalhes revelam que Ramsés tinha um grandioso plano religioso e político. Iria reescrever a história da forma como ele queria que ela fosse. Os entalhes narram a mais famosa batalha militar de Ramsés, a de Kadesh.
The Battle of Kadesh happened in year 5 of the reign of Ramses II, and he faced his strongest foe, the Hittite Empire, and they met at the Orontes River in Syria, and it was a near disaster. We know that Ramses II did very badly in the Battle of Kadesh, and in fact we have information from the other side, obviously written by the enemy, of a peace treaty that was signed after the battle had been fought that suggests that at best the fight between the Egyptians and the Hittites was a draw. No entanto, estas são as imagens de Ramsés como o supremo vitorioso. O faraó é retratado como um gigante. Os inimigos que o cercam estão mortos, morrendo ou então se renderam. Estas gravuras distorcem a verdade e, na maneira egípcia de pensar, são mais poderosas que uma simples propaganda. When you represent the Battle of Kadesh in its ideal form with the outcome that you desire, then, in the Egyptian mindset, that's what will come into being. Ramsés acredita que se moldasse algo em pedra fazia aquilo acontecer mesmo que não fosse verdade. E o Ramesseum era apenas o começo. Ramsés iria fazer o que poucos outros faraós ousaram. Ele iria se transformar e governar como um Deus vivo. Para fazer isso acontecer, usaria os desfiladeiros de pedra de Abu Simbel. Abu Simbel is a unique temple carved in the rock with these giant statues. It's so audacious. Ramsés embarcou em seu mais ambicioso projeto de construção. Um templo imenso na extremidade de seu império. This temple is built far afield to celebrate the king, so that he's not infringing on the territory of the god Amun. Foi necessário o trabalho de gerações de pesquisadores para descobrir a verdadeira escala dos feitos de Ramsés nesta área. Com o templo de Abu Simbel, Ramsés inovou de fato. Porque, diferentemente de seus outros monumentos, este templo foi cortado e esculpido diretamente nas rochas. Em vez de transportar pedras até a obra, os homens as retiravam de lá. Equipes de pedreiros escavaram o arenito até que 4 grandes estátuas de seu faraó emergissem, cada uma com quase 20 metros de altura. Elas representavam uma tentativa deliberada de intimidar a população local dos núbios. The Nubians were in possession of Egypt's principal source of gold, and it was extremely important that Egypt maintain control over the gold mines and the trade routes that led into Africa, source of ebony, ivory, slaves, and so forth. O interior do templo era igualmente grandioso. Uma rede de câmaras ligadas por túneis, mais de 45 metros desfiladeiro adentro. E em 2 dias do ano havia uma dramática demonstração do sentido de astronomia dos arquitetos reais e da precisão de seus construtores. Os raios do sol viajavam por todo o caminho em meio a estas câmaras, atingindo o santuário interno, o lugar onde estátuas de Ramsés ficavam ao lado de 3 outras divindades. Dessa forma, Ramsés provava algo a si mesmo. Que ele não seria somente o maior dos faraós enquanto vivo, mas também após a morte. Ramses II is one of the few kings in Egyptian history to declare himself divine before he died. I think many in ancient Egypt would be awestruck that a king could live to such an age, could produce what he produced, and it is quite possible that some ancient Egyptians did believe that he was the God incarnate. Ramsés deixou sua marca. Mas um desafio final o esperava. Aos olhos do povo, ele era um Deus vivo. Agora precisava construir um túmulo que fosse digno de sua grandeza.
Todos os faraós construíam seus próprios túmulos. O planejamento começava no momento em que eles assumiam o trono. Como fizera em toda a vida, Ramsés construiria para sua morte algo maior e mais extravagante que o sepulcro de qualquer faraó que o tivesse antecedido. O tradicional local de descanso real era o Vale dos Reis, na margem ocidental do Nilo. Vale dos Reis. Well, in a rough sense, as we cross from the East Bank to the West Bank, we're crossing from the city of the living to the city of the dead. Na época de Ramsés II, este já era um local de túmulos reais fazia 500 anos. O projeto para o seu sepulcro tomou enterros anteriores como ponto de partida. Mas ele viveu durante mais de 80 anos, governando por quase 7 décadas. E antes de ser posto em seu túmulo, enterrou muitos membros de sua grande família. Filme original. Como parte do trabalho de mapear o Vale dos Reis, Ken Weeks descobriu um extraordinário complexo de câmaras subterrâneas. Elas receberam o nome de KV5. Este é o maior complexo de túmulos no vale, e foi onde Ramsés enterrou os seus filhos. We've discovered that the tomb contains more than 125 chambers, and it has every earmark of the reign of Ramses II about it. It's unique in plan, unique in size, unique in function as a family mausoleum. It must have been a very sad job, and it must have been a very difficult one, and it may explain why KV5 is such an unusual tomb. Tratava-se da tentativa de um homem de manter sua família consigo por toda a eternidade. Tornar o projeto uma realidade exigia uma equipe especial de trabalhadores que deixaram suas marcas aqui inscritas nas pedras. Decifrando essas anotações, revelamos um mundo de que a história não tomou conhecimento. They left behind a great amount of material. A lot of that consisted of ostraca, notes that they made to themselves, from love letters to IOUs, from notes to parents to shopping lists. And basically they're just a piece of limestone on which they would make little doodles. These are wonderful texts for an archaeologist and historian because they tell us things that we ordinarily know nothing about in ancient Egypt. This is the home of Kaha and his wife Tui. Their nice-sized living room. Kitchen with a mortar for grinding grain on the floor. It's a very substantial house, but that makes sense because Kaha was a very important figure in the early Ramesside period. He was responsible for a substantial amount of building activity during the important reigns of Seti I and Ramses II. Uma vez a cada 10 dias, a equipe de trabalho fazia a jornada ao longo da face do desfiladeiro até chegar ao local de construção do túmulo. They worked on a 10-day work week, and they received, at least during the reign of Ramses II, 2 days off. Kent Weeks refaz os passos dos egípcios. O desafio dos construtores era, em meio a um verdadeiro labirinto de sepulcros e passagens já existentes, encontrar um local adequado com espaço suficiente para acomodar a visão de Ramsés a respeito do que o seu túmulo deveria ser. Every tomb for a pharaoh served the same purpose. In the New Kingdom, that was to ensure the safe journey of the king from this life to the next. Ramsés presenciara o funeral de seu pai, presidira a cerimônia em que o túmulo com belíssimos adornos foi fechado. As imagens que cobriam essas paredes provavelmente ficaram guardadas em sua mente. Seti decided that he wanted his entire tomb to be decorated with very elaborately painted and carved reliefs. And so the entire tomb, from the entrance to the burial chamber, is covered with the reliefs and inscriptions. Ramsés exigiu que os homens que construíram o túmulo de seu pai fizessem um para ele também. Contudo, queria algo mais exuberante, mais magnífico. A tarefa era assustadora. Antes que qualquer item de decoração tomasse forma, a escavação dos túneis tinha de ser concluída. We know that they worked
2 4-hour shifts every day, and they timed their shifts by using lamps to light their work with wicks of a certain length. When the wick had burned out, it was time to break for lunch. After lunch, they put a second wick in the lamp. When that was gone, it was time to go back home. Os construtores egípcios eram muito hábeis e disciplinados, mas também cometiam erros. Com tantas câmaras mortuárias no Vale dos Reis, era inevitável que alguns túneis cortassem outros já existentes. What did they do when they ran into another tomb? Well, in each case, they had a different solution. In one case, they incorporated the earlier tomb into the plan of the new one. Alguns dos mais impressionantes sistemas de túneis foram ligados por acidente. Ramsés planejava ser enterrado em uma câmara formidável na extremidade de uma série de longos túneis descendentes. Esta câmara esteve pronta para receber seu corpo durante metade de um século. Mas os 3.200 anos desde a morte de Ramsés viram terremotos e inundações. O teto ruiu parcialmente. A decoração que cobria as paredes da construção foi apagada. Apenas estudando a câmara mortuária em que Ramsés baseou o projeto, podemos recuperar a aparência final do local de repouso do rei. Símbolos religiosos cobririam cada centímetro da superfície. O teto seria adornado com desenhos de um céu estrelado. Em cada uma das paredes, a imagem de Ísis, a deusa protetora, montaria guarda sobre o sarcófago do faraó. Posicionado no centro da sala, um caixão de pedra de várias camadas seria um feito tão admirável quanto o próprio túmulo que o abrigava. Dennis Stocks tenta entender exatamente como os egípcios conseguiram cortar e moldar a rocha em forma de caixão. This is very hard granite, the hardest stone in Egypt to cut. Ele descobriu que os egípcios encontraram uma forma de cortar pedras usando serras com lâminas de cobre. The saw is cutting this down probably at a rate of a centimeter per hour, which means it would take several days to cut this through. A serra não tinha dentes, usava-se areia como abrasivo. O trabalho é desgastante, mas extremamente eficaz. Tornar o sarcófago oco seria ainda mais difícil. Estudando inscrições em paredes de uma época anterior a Ramsés, Dennis acredita que pode recriar as inovadoras técnicas utilizadas pelos pedreiros. If you imagine the top of the sarcophagus being like this, and oblong, then they had to drill holes around the perimeter in order to delineate the shape of the hollow inside the sarcophagus. And then they could put some weakening holes in the middle and then break away all the columns of rocks between, as well as the cores, and then after 4 or 5 levels of that, they will have reached the bottom of the sarcophagus, deep enough for Pharaoh to be put into it. Apesar de ter levado bastante tempo, esse processo foi concluído bem antes de Ramsés ter morrido. Até mesmo sua idade o fez se destacar como um homem excepcional. Ele estava no 90º ano de vida quando foi posto no sarcófago. By the very length of his reign, Ramses achieved a literally godlike status. There probably was nobody left alive in Egypt that could remember the reign of his father, or that had even been alive when Ramses had come to the throne. O corpo mumificado de Ramsés II está preservado no Museu do Cairo. Após 3.000 anos, nós ainda podemos ver seu rosto. E ainda podemos ver a marca que este rei construtor deixou em sua terra. Ramses left his stamp throughout Egypt. You cannot go to a site in this country and not find the name of Ramses II inscribed on at least one block or statue. É fácil ver por que seus feitos cativaram tantos engenheiros, arqueólogos e historiadores. Scarcely a ruler in human history had left more monuments than he. We're interested in a king who lived for so long. We're interested in a king who's able to marshal incredible amounts of manpower to make his mark on Egypt. O salão hipostilo em Karnak. O túmulo que ele ergueu para si mesmo. O templo cortado nas rochas em Abu Simbel. Estas ruínas são pistas do Egito que Ramsés construiu. Mas somente quando essas obras voltam à vida, quando nós temos a chance de vê-las como ele as via, é que podemos ter a exata medida do que Ramsés realizou.
Um mundo cujo esplendor nunca foi igualado em 3.200 anos.